A perícia tornou-se cada vez mais importante para desvendar os fatos e decidir processos. Em 2017, o Brasil computou o maior registro histórico de homicídios. Foram mais de 61 mil óbitos por motivos violentos. O salto corresponde a 40% em apenas 10 anos. Apesar disso, 80% dos crimes de homicídio não são solucionados. E entre as causas da falta de elucidação está o número reduzido de peritos. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o mestre em Direito e Instituições do Sistema da Justiça pela UFME, advogado criminalista, professor do Instituto Florence, Thales de Andrade. Professor, bom dia. Bom dia, Dalber. Professor, essa é uma situação realmente que assusta, não só o número de homicídios, mas nós temos uma comparação do Brasil com outros países e a nossa situação é lamentável em relação à elucidação desses casos, né? Sim, o nosso índice de solução dos crimes acaba sendo muito baixo. No Brasil, aproximadamente 80% dos homicídios eles não chegam a ter uma solução. E isso se dá, na minha interpretação, devido a vários problemas conjunturais. E dentre eles, a perícia é um dos que se destaca, na medida em que a gente tem aproximadamente um déficit de 30 mil peritos. Precisaríamos ter 30 mil peritos para que pudéssemos fazer um trabalho minimamente mais eficiente no deslinde aí dessa persecução penal, na descoberta aí do crime. Isso contribui para a chamada cultura da impunidade também, né? Contribui para a cultura da impunidade e, inclusive, não somente para a cultura da impunidade, mas até para dar punibilidade equivocada, porque a função do perito também ela é muito importante para nós, advogados criminalistas, né, advogados de defesa, porque a partir de uma perícia nós podemos ter instrumentos, uma boa perícia, nós podemos ter instrumentos para demonstrar a inocência do indivíduo que ali está sendo processado, bem como, eventualmente, até apontar outros autores. Em instituições como o Tribunal do Júri, né, que é formado majoritariamente por pessoas leigas, que é quem vai decidir ali o mérito, são essas pessoas, acaba que a perícia acaba influenciando demais. E como nós temos esse déficit, ficamos ali um pouco jogados ao léu ali no momento da defesa. Sobre essa questão da elucidação dos crimes, no Brasil, de 5% a 10% dos homicídios, apenas esses são solucionados. Tem um dado aqui dos Estados Unidos, 65%, na França 80% e na Inglaterra chega a uma taxa de solução de homicídios de 90%. Agora, a gente falou sobre o aspecto humano, né? A falta, o déficit de peritos, mas há também a questão da estrutura, que é fundamental para esse tipo de trabalho, né? Sim, exatamente. Nós temos... Quanto à estrutura, nós temos um déficit, digamos assim, em todas as medidas, porque, primeiramente, nós temos um Código de Processo Penal que é bem defasado e ele não regulamenta adequadamente, ao menos na minha interpretação, as atividades dos peritos não oficiais, dos peritos assistentes também, e bem como nós temos um déficit de estrutura física, porque nós não temos uma regulamentação estadual de como serão estruturados esses núcleos de perícias. Uma regulamentação, que eu digo, é uma norma federal que impõe aos estados determinadas obrigações. Então, acaba que de estado para estado varia muito a estrutura. Não há um padrão, né? Exatamente, não há um padrão. Além disso, a falta de equipamentos no dia a dia e a questão também da preservação do local do crime. Ela é fundamental para a elucidação de vários casos, né? Sim, exatamente. Aqui no Brasil, nós temos a lamentável cultura de quando ocorre um crime, a pessoa já vai lá, pega o celular, começa a filmar. Nós temos a pessoa mudando o corpo do local, arrastando. Então acaba que nós não temos mesmo essa efetividade no que diz respeito à perícia. Por isso até que se destaca a importância da atividade de profissionais, como é o caso do Ricardo Molina, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que ao menos a excelência dele mitiga, né, relativiza um pouco desses problemas estruturais que nós temos. Vamos falar então sobre o lançamento do livro. Ricardo Molina vai estar semana que vem aqui em São Luís. O Brasil na fita, de Collor a Dilma, do caso Magre e a Lava Jato. O que vi e ouvi em mais de 20 anos. São 2 décadas de um trabalho reconhecido, né, em todo o país e fora do Brasil também, né? Sim, Ricardo Molina como nós falamos no direito, ele é uma instituição, né, da perícia criminal. Ele atuou já em vários casos conhecidos aqui do direito brasileiro, trabalhou lá no caso Magre, no caso Gil Rugai, que é um caso paradigmático em termos de homicídio. Trabalhou recentemente na Lava Jato, é conhecido aí não somente pela sua extrema técnica, mas também pela sua polêmica, né, pelas polêmicas que acabam surgindo das suas perícias, na medida em que é um sujeito que tenta ali
digamos, derrubar meio que aquele establishment, né? Afinal de contas, ele é um crítico da perícia oficial, porque a perícia oficial, de alguma maneira, acaba, aqui já é uma interpretação até própria minha, acaba sendo influenciada também pelos órgãos acusatórios. Então, é bem importante a participação de pessoas como o Ricardo nesse mistério aí de elucidação dos crimes. Professor, as inscrições estão abertas, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para participar? Certo, o evento vai ser no dia 26 de setembro, lá às 19 horas na Faculdade Florence. As inscrições podem ser feitas na faculdade ou então no e-mail inscriçõesricardomolina@gmail.com. O valor é de R$50 para profissionais e R$25 para acadêmicos, com desconto para profissionais adimplentes na OAB. Obrigado pela entrevista, sucesso aí no evento, a vinda aqui de um dos maiores nomes da perícia, o Ricardo Molina, aqui em São Luís. Obrigado. Obrigado, professor.